Aprenda Gigante, esta oportunidad de estar aquí con ustedes para las ventajas y desventajas de la clasificación de las crisis epilépticas de 2017. Y pido-lhes desculpas por tener que hablar este portuñol y espero que puedan entenderme. La clasificación de 1981 tuvo una amplia aceptación en todo el mundo y fue seguida por muchos artículos como la clasificación de las epilepsias de 1985, 89 y muchos artículos escritos por fuerzas, tareas de la ILAI y finalmente en el año de 2017 tuvimos la clasificación operacional de los tipos de crisis de la Liga Internacional de Epilepsia. El lema de esa clasificación es un decir de Einstein: todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no de forma simplista. Y aquí está el esquema expandido de la clasificación, probablemente conocido de todos. Clasifica las crisis en 4 grandes grupos: las crisis de inicio focal, inicio generalizado, desconocido y finalmente las crisis no clasificadas. Es el inicio de las crisis que es importante para la clasificación. Las crisis de inicio focal pueden tener la conciencia preservada y la conciencia alterada, según una comisión de ALADE. Las crisis pueden tener inicio motor y no motor, como las crisis motoras, los automatismos, las atónicas, tónicas, los espasmos epiléticos, las hiperkinéticas, las mioclónicas y las tónicas. Y las crisis de inicio no motor, las autonómicas, la detención del comportamiento, las cognitivas, emocionales y sensoriales. Una crisis focal puede evolucionar a tónico-clónica bilateral. Y aquí tenemos las crisis de inicio focal. Las de inicio generalizado motoras, las tónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, las mioclonotónico-clónicas, las mioclonoatónicas, las atónicas y los espasmos epilépticos. Los 4 tipos de ausencias: típicas, atípicas, mioclónicas y con mioclonía palpebral. Las de inicio desconocido también pueden ser motoras, como las tónico-clónicas y los espasmos epilépticos, y no motoras, como las crisis de detención de comportamiento. Y aquí vemos que las crisis de inicio focal, todos esos términos en rojo son nuevos. 7 tipos de crisis focales nuevas. 5 tipos de crisis no motoras, también la crisis focal con evolución para tónico-clónica bilateral es un término nuevo. Y aquí vemos entre las 8 crisis motoras de inicio generalizado, 3 son nuevos y entre las ausencias, 2 de los 4 son nuevos. Las crisis de inicio desconocido, que no estaban presentes en la clasificación de 1981, tiene termos nuevos: las motoras, tónico-clónicas y los espasmos, y no motoras. ¿Cuáles son las ventajas de la clasificación? Hay un segundo lema que fue retirado de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty en un tono de desprecio, ela significa exatamente lo que quiero que signifique, ni más ni menos. Por ejemplo, en la clasificación de 1981, cuando yo digo a un paciente: tú tienes una crisis parciales simples, ¿qué va él a entender? Son crisis que no son un gran problema. ¿Qué tiene a ver crisis parciales simples con sin alteración de la conciencia? Por otro lado, crisis parciales complejas. El paciente puede decir: mis crisis son más difíciles, son crisis más complicadas. Pero crisis parciales complejas tiene a ver con alteración de conciencia. Y así, la
primeira palavra que tendremos de pensar é esta palavra consciência. Como se deve dizer em espanhol? Eu não sei espanhol, solamente sei português. Pero aqui veem os termos consciência sem el S versus consciência com el S. Consciência é uma palavra del latim, de la palavra consciencia em latim, querendo dizer com conhecimento. E no dicionário de la Real Academia Espanhola, consciência sin el S es conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, ou el sentido moral ou ético próprios a uma persona. El adjetivo es consciente. E consciência, com el S, é a capacidade de reconhecer a realidade circundante, e o adjetivo é consciente. Por lo tanto, eu vou utilizar o termo consciência com el S nesta charla. Qual é a ventaja número 1 de la clasificação? Os términos para classificar os tipos de crises focales expressam exatamente o que significam. E aqui vemos uma rede localizada no lóbulo temporal, por exemplo. Crises focales e não crises parciais, como na classificação de 1981. O término parcial pode ser erroneamente entendido como parte de uma crise. Crises parciais simples e crises parciais complejas não têm nada a ver com crises com preservação ou com compromisso da consciência. E, por lo tanto, se han cambiado a Focal Aware Seizures em la classificação e Focal Impaired Awareness Seizures. E por que foram cambiados consciência por awareness? E aqui vemos a ventaja número 2. É muito difícil definir consciência. E a comissão encontrou o término awareness, que é um marcador substituto para o nível de consciência, que é mais simples de evaluar que o conceito mais complexo de consciência, porque a consciência tem 4 componentes. El awareness, a percepção, a ciência de si mesmo. El awareness, que é a percepção, a ciência del medio, a responsividade e a memória. Em uma crise, muitas vezes, o awareness é passível de observação, pero a responsividade e, mais aún, a memória do que ocorreu durante aqueles instantes, aqueles minutos, são muito mais difíceis de serem evaluados. Às vezes, não é possível saber se uma pessoa está consciente ou não. Por exemplo, se uma pessoa vive sola ou tem crise solamente durante o sonho, ou mesmo durante crises usuais. E nesta situação, o término consciência não pode ser utilizado. Aqui, um caso muito comum, um paciente que tem crises do lóbulo temporal direito. Aqui vemos na cadena temporal direita o ritmo equital a 8 Hz durante uma crise. E aqui vemos sua crise. Ele é capaz de nombrar, tem a leitura conservada durante todo o período equital que vemos ali, o ritmo equital, e está lendo, está sendo capaz de nombrar os objetos que são mostrados e está em crises de lóbulo temporal direito. Isto é relativamente comum em crises com este tipo de localização. Muito bem. Por lo tanto, a comissão decidiu por el termo awareness, que em espanhol é percepção também, que é a percepção, a ciência de si mesmo e a ciência del medio. Qual é a ventaja número 3? Bien, a determinação retrospectiva do nível de consciência é muito difícil. Um observador não treinado
puede considerar que para mostrar comprometimiento de la conciencia durante una crisis, una persona necesitaría estar en el suelo, inmóvil, no perceptiva y no responsiva, o sea, en una lenguaje popular, desmayada. Em 2014, em uma discussão de tipos de alteração da consciência durante as crises, o grande epileptologista americano Hans Luders, 2014, afirmou que havia 5 tipos de alteração de consciência durante uma crise. O primeiro tipo, não propriamente de consciência, mas de alterações de la perceptividade ou de la... Primeiro são as auras. Las auras ocorrem em uma pessoa que está consciente. Ela tem a impressão, tem a ciência de que está tendo alucinações e ilusões durante uma aura. Que são crises descognitivas? Cognição são as funções corticais superiores. E uma crise descognitiva é uma crise em la qual cambios de las funções cognitivas superiores com consciência intacta ocorrem. E o exemplo clássico é uma crise afásica, em que o indivíduo está consciente, pero incapaz de falar. O delírio ictal epiléptico, que ocorre nos estados epilépticos não convulsivos. É paciente que tem o ritmo ictal em LR, está com pensamento confuso, comprometimento de atenção, os olhos estão abertos e tem alucinações e ilusões vívidas. Depois dessas horas ou destes dias, terá uma amnésia completa do evento. Para Hans Luders, o término que substituiria as crises parciais complejas, já que Hans Luders é chileno e tem também suas raízes no grego e no latim, criou então uma palavra que é dialepein, que é um verbo semelhante ao verbo que deu origem à palavra epilepsia, que significa ser tomado, epilepain, que dialepain significaria parar, interromper, que é o que primeiro ocorre em uma crise focal com compromisso da consciência. Nesta situação, nessas crises dialépticas, a pessoa teria uma responsividade a los estímulos externos e depois uma amnésia completa do evento. E, finalmente, para Hans Luders, haveria coma ou estupor epiléptico que ocorre durante, logo depois de uma crise tônico-clônica. O paciente não tem sueño, ele está inconsciente, ele está em coma. Assim, há 2 tipos de crises com compromisso da consciência muito distintos. Um que é o que ocorre em uma crise tônico-clônica e outro o que ocorre na antigamente chamada crise parcial compleja. E isto é muito importante. O público entende bem quando se diz que uma pessoa tem compromisso de consciência durante uma crise parcial compleja. E por isso, a ventaja número 3, estes 2 termos, Focal Aware Seizures e Focal Impaired Awareness Seizures. Destes términos se retirou a palavra consciência. La ILAI não tem esta palavra consciência nestes nomes destas crises. É Focal Aware Seizures e Focal Impaired Awareness Seizures. E eles aclaram ao público especializado e laico que durante uma crise epiléptica, a consciência pode ser comprometida em grados muito variáveis e que o indivíduo não necessita estar completamente inconsciente, desmaiado durante uma crise epiléptica. E este conceito é fundamental, pois traslada implicações muito importantes para a vida diária, como a direção veicular, a empleabilidade, a segurança durante as crises e a interferência com o aprendizagem. Por exemplo, uma situação que ocorreu em Brasil em 17 de enero de 2018, que foi um acidente
en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro. Un coche que estaba en Avenida Atlántica súbitamente adentró por la arena de la playa y el coche voló. Vino a alta velocidad y golpeó a las personas que estaban en el paseo y en la arena. El conductor, cuando la policía se acercó del coche, estaba sentado, medio parado, extraño, no esbozaba reacción. Contó un artista que hace trabajos también en la playa y testificó el accidente. Y así, muchos decían que no estaba en crisis, pero probablemente había hecho uso de drogas. Y al final, el paciente afirmó que había tenido una crisis, pero esta hipótesis solo fue aceptada después de la policía encontrar 3 diferentes fármacos anticrisis en la guantera de su coche. Bien, es muy importante también hacer acrónimos que sean sonoros, fáciles de ser utilizados en la práctica diaria. Los de la Liga Internacional contra la Epilepsia, FAS, Focal Aware Seizure, y FIAS, Focal Impaired Awareness Seizures, are very simple, very useful, and can be said when you are in front of a patient. Pero la Academia de Epilepsia Latinoamericana optou por términos como crisis focal com consciência sem LS preservada, CFCP, é o acrônimo, very complicated, e crisis focal com consciência alterada, CFCA. Em português, hicimos diferente. Sabíamos que teníamos de cambiar el termo y no utilizar el termo conciencia, que tiene 4 componentes, y vamos a hablar solamente de 2, que son el awareness de sí propio y del medio. Y así optamos por CFP, crise focal perceptiva, y en CFD, crise focal disperceptiva. Estuvimos discutindo isto com outros países de América hispanohablante e aqui vemos, por exemplo, que dijo nosso colega de México que é crise focal consciente com S e crise focal com consciência alterada. Pero em espanhol, eu penso, não sei, que a palavra percepção também existe e a perceptividade podría ser este término. Cabe a ustedes discutir eso y estar cientes de que hay una dificultad con ese término para el uso en español. ¿Cuál es la ventaja número 4? Define en términos precisos y simples los signos y síntomas que ocurren durante las crisis epilépticas. Por ejemplo, una sacudida arrítmica es una mioclonía. Pero una sacudida rítmica es una clonía, muy importante, muy diferente en términos de significado. Una caída flácida es una crisis atónica. Una crisis en que hay pedaleo es una crisis hipercinética. Y una crisis en que hay una flexión del tronco es un espasmo. Qual é a ventaja número 5? Define e atualiza términos utilizados de forma ambígua en el medio médico. Parcial es ahora focal. Parcial simples es focal aware. Es focal perceptiva em português. Parcial complexa es focal disperceptiva. Focal impaired awareness seizures. Discognitiva es una crise focal impaired awareness. E uma crise específica é uma crise cognitiva. Tônico-clônica secundariamente generalizada é uma crise focal evolucionando para tônico-clônica bilateral. Arrestar, pausar, congelar, interromper uma crise de detenção do comportamento. Qual é a vantagem número 6? La clasificación reconoce las palabras aura y convulsión. No podría dejar de esto, pero son términos comúnmente utilizados y no los incluye en la clasificación. ¿Por qué?
Porque uma aura é uma crise focal aware seizure. Porque durante aura, ele já existe ritmo ictal. Não é uma ameaça ou síntoma que antecede a crise. É a crise, por lo tanto, é uma crise focal perceptiva ou uma crise focal com consciência preservada, como alguns latino-americanos preferem. A palavra convulsión é término laico, não está também na tabla de las crises e deve ser aplicado para crises focales ou generalizadas, tônicas, clônicas, tônico-clônicas, com abalos musculares importantes ou com sacudidas importantes, pero não empleado como término classificador por si mesmo. Ventaja número 7. Reconhece alguns tipos de crises antes considerados solo generalizados e eles podem ser focales ou generalizados. E aqui vemos os términos em rojo. As crises atônicas, clônicas, mioclônicas e tônicas podem ser focales. E aqui vemos crises clônicas, tônicas, mioclônicas, atônicas, todos términos novos entre as crises de início generalizado. Qual é a vantagem número 8? Classifica as crises de início desconhecido, permitindo sua classificação. Assim, por exemplo, uma mulher despierta e ao encender a luz vê seu marido tendo uma crise em la cama. O início não é testigo, pero é capaz de descrever uma hipertonia global seguida de sacudidas bilaterales. Que é isto? Isto é uma crise epiléptica, pero não sabemos se tem início focal ou início generalizado e, por lo tanto, vamos classificá-la como uma crise de início desconhecido. Qual é a vantagem número 9? Incluir tipos de crises previamente não classificadas, como os espasmos epilépticos. E os espasmos epilépticos podem ser motoras focales, podem ser generalizadas motoras e podem ser também desconhecido. Estos espasmos não estavam na classificação de 1981. Qual é a vantagem número 10? Diferencia crises focales evolucionando a tônico-clônicas bilaterales de crises tônico-clônicas generalizadas. ¿Por quê? Uma crise focal pode começar em uma rede localizada e evolucionar para uma crise tônico-clônica bilateral. Esto seria chamado na classificação de 1981 como uma crise tônico-clônica secundariamente generalizada. Pero uma crise generalizada tônico-clônica são crises que afetam rapidamente ambos os lados do cérebro, quase ao mesmo tempo. Isto é muito importante, porque há uma distinção de términos, porque se uma crise é focal, evolucionando para tônico-clônica bilateral, nós vamos buscar a lesão epileptogênica, uma esclerose hipocampal, um tumor, uma malformação do desenvolvimento cortical. E numa crise generalizada tônico-clônica, que tem origem cortical, pero involucra as estruturas diencefálicas e do tronco encefálico rapidamente, de tal forma que todo empieza mais ou menos ao mesmo tempo. Qual é a vantagem número 11? Valida o uso de informação de apoio, como el EEG. As crises se classificam por los signos e síntomas, e a crise leva o nome do primeiro síntoma ou signo prominente. Pero, muitas vezes, vamos usar outros recursos para, quando disponíveis, obviamente, para classificar a crise, como vídeos caseiros, vídeos no celular, muito úteis, patrões eletroencefalográficos, lesões detectadas em estudos de imagem, resultados de laboratório, detecção de autoanticorpos, mutações genéticas ou diagnóstico de síndrome epiléptico.
e muitas vezes é necessária essa informação de suporte para o diagnóstico. Ventaja número 12. Tiene un manual de instrucciones porque ela fue publicada en 2 artículos, uno que es la clasificación y el segundo que es el manual de instrucciones. Por ejemplo, la opinión del doctor Ettore Beghi, que es un importante epileptólogo italiano, que tiene un glosario de términos que ayudan en la correcta definición de los términos y padroniza la terminología. La nueva clasificación de crisis y de las epilepsias representa un avance cuando comparados a todas las otras previamente lanzadas. Bien, mas muchos criticaron enormemente la ausencia de la palabra, del término, del concepto aura en la clasificación, que es un término de la antigüedad de Hipócrates de Galeno. Probablemente fue cunhado por Galeno en Roma. Y aquí vemos en la isla de Kos, en Grecia, y la palabra aura. Pero él está aquí en el glosario de 2001, que fue actualizado en 2017. Aura es un fenómeno ictal, subjetivo, a veces precediendo manifestaciones clínicas objetivables por los testigos. Aura es un término de uso popular. Puede ser una alucinación, que es la creación de un complejo de percepciones sin el estímulo externo correspondiente, como las alucinaciones visuales, olfatorias y auditivas. ¿Qué es cognitivo? Cognitivo es relativo al pensamiento y las funciones cognitivas superiores, como lenguaje, percepción espacial, memoria, praxia. El término usado en la clasificación de 1981 era una aura psíquica, que se refiere a cambios cognitivos específicos durante la crisis. Y aquí tenemos o que se llamaba fenómenos que se llaman fenómenos cognitivos positivos, que são as auras psíquicas. Por exemplo, déjà vu, jamais vu, ilusões e alucinações. Assim, as crises cognitivas podem ser negativas, como uma crise afásica, ou positivas, como um fenômeno de déjà vu. Quais são as desventajas da classificação? É compleja para uso clínico exclusivo e muitos tipos de crises requerem investigações de vida e rede, de neuroimagem estrutural e funcional, porque a epileptologia avançou muito nos últimos anos. Todo deve fazer-se de tão simples como seja possível, pero não de forma simplista. E aqui está a desvantagem número 1. Nesta linha, que necessitou monitorização de vídeo e ressonância magnética. Tiene 2 meses, desde 25 dias, tiene os movimentos estereotipados, caracterizados por flexião do tronco, durando 1 segundo, várias vezes ao dia, especialmente ao despertar, em grupos constituídos por 15 a 20 episódios. Todos semelhantes, uma contração assimétrica, como vemos aqui, com extensão do braço direito e flexião do esquerdo, muito semelhantes entre si. ¿Qué mostró su eje? Su eje muestra durante el sueño la fragmentación de la ipsarritmia, pero entre los periodos de ipsarritmia se ve que en las regiones parasagittales hay usos de sueño, como vemos aquí en el lado izquierdo y aquí en el lado derecho. Y vemos que hay también muchas descargas focales, como vemos, por ejemplo, aquí en las regiones frontocentral a derecha y también en la región frontocentral a la izquierda, concomitantemente, incluso con compromiso de la línea media CZ-PZ. Vemos aquí las descargas focales agrupadas. Algunas veces una descarga focal antecede una descarga más
generalizada ou sucede uma descarga mais generalizada, como vemos aqui. E, ao despertar, há uma resposta eletrodecremental e, nesta resposta, que parece que ele quedou normal, e, de repente, empiezam os espasmos epilépticos com este complexo de ondas lentas que vemos aqui, ou aqui, vemos aqui, e isto todo associadamente permitiu a realização da ressonância magnética com uma suspeita de uma alteração na região frontal, especialmente talvez do lado direito, e aqui vemos então a displasia cortical focal, incluso com a linha de migração aqui no lóbulo frontal direito. Assim, esta niña tinha crises focales com consciência, provavelmente não é possível saber porque é uma niña de 2 meses de início motor do tipo espasmos epilépticos. Este é outro caso de um niño de 1 ano e 8 meses de uma madre de 32 anos e a ecografia aos 4 meses mostrou onfalocele, tuvo mapeio genético, ecocardiograma fetal. Ao nascer, tuvo uma correção quirúrgica de la onfalocele que durou 20 minutos e o niño tuvo um desenvolvimento normal hasta os 11 meses de idade, quando iniciaram as crises. E aqui, ao despertar, se observa então suas crises. Veam que há uma crise em que tem uma abrupta alteração de la posição sentada, uma crise mioclono atônica, que era antigamente chamada de mioclono astática. Astase significa pérdida de la estase, não significa nada, pero aqui vemos a crise mioclono atônica e vamos a ver o que é isto. Parece uma crise mioclono atônica. Miren isto, pero estas crises ocorriam ao despertar e ocorriam em grupos. A tomografia de crânio era normal, el licor normal, a ressonância magnética tinha uma leve assimetria de los átrios, de los ventrículos laterais mais à esquerda. E ERG, muitos ERGs eram reportados como típicos do síndrome de Duze, porque o niño tinha 1 ano e 8 meses de idade. E este video foi hecho em um video ERG de 19 horas. Havia tomado todos estes fármacos, valproato, vigabatrina, clobazam, primidona, carbamazepina, dieta cetogênica. Então, o que ocorreu neste video? Miren que a atividade é llena de descargas de tipo punta onda, especialmente em las áreas anteriores del cerebro, parecido com aquilo que vemos no complexo de punta onda de menos de 3 por segundo, pero aqui são ondas agudas seguidas de ondas lentas. Vemos todo o tempo aqui com um menor ganho. E quando o niño despierta, vemos a resposta eletrodecremental e a presença, então, deste ritmo rápido, cada um com 1 segundo de duração, seguido deste complexo de onda lenta. Isto não é um padrão de crise mioclono atônica, pero de um espasmo epiléptico. E aqui vemos, ao final desse espasmo, o restabelecimento do padrão de punta onda. Su SPECT quital mostrou a presença de hiperperfusão em las áreas posteriores do hemisfério esquerdo. Assim, também aqui, vemos uma crise focal, a consciência provavelmente é preservada, não sabemos, de início motor do tipo espasmos epilépticos. Este niño foi tratado, então, com vigabatrina, 70 mg por quilo por dia, e quedou completamente livre de crises. Usou vigabatrina por mais de 5 anos, e a despeito do hecho de que
36% de los adultos y 18% de los niños pueden tener una alteración del campo visual. 16% de los lactantes tiene electroretinograma alterado com espasmos infantiles e com uso de vigabatrina. Este niño não tinha simplesmente sinais clínicos de compromisso do campo visual. E aqui está su eje no mês de novembro, mostrando a ausência de paroxismos epileptiformes e alentecimento da atividade elétrica, especialmente do hemisfério esquerdo. Vean que é uma crise de detenção do comportamento, é muito importante. Aqui está uma niña que tem esta crisis em que queda movimentando os dedos de la mano, pero queda 46 segundos sem parpadear. Miren isto. Como uma madre ou como durante uma consulta, neurologista vai suspeitar que isto é uma crise. Miren isto. Aqui está. O tempo todo, durante 46 segundos, sem parpadear. E durante todo o episódio, miren isto. Agora está de vuelta. E aqui veo su eje interictal, mostrando estas descargas en el lado izquierdo, temporal, y el lado derecho, independentes. E aqui o início eletrográfico com esse ritmo rápido que vemos aqui no lado esquerdo. E aqui, depois de muitas páginas, porque é uma crise muito larga, o final eletrográfico e clínico com o restabelecimento da atividade de base. E aqui a causa, a etiologia, tumor do lóbulo temporal esquerdo. Por lo tanto, aqui vemos uma crise de detenção do comportamento de início focal, não motora, e aqui sua classificação. Que são crises de detenção do comportamento? São crises de início focal desconhecido, não motoras, que eram chamadas antigamente de crises hipomotoras ou crises motoras negativas. É uma imobilidade, redução acentuada de los movimentos, que é mais observada em niños que têm deficiência intelectual, pero foram observadas, raramente são descritas em la literatura, aos 32 meses, aos 55 meses, aos 66 meses, e presumivelmente seu mecanismo fisiopatogênico é a interferência com a planificação motora, a ativação de diversas áreas corticais nos lóbulos frontal, parietal, podem desencadenar fenótipos semiológicos semelhantes. A causa por que a niña queda imóvel, se é uma alteração de consciência, se é uma impossibilidade de mover-se, se é uma aura muito larga, se é uma distração, não se sabe, não se pode determinar. E a zona sintomatogênica varia, pode ser temporal, temporal posterior, temporoparietal, temporal occipital. Qual é a desvantagem também da classificação? Primeiro é a complexidade de los fenômenos epilépticos. E a segunda é que há necessidade de novas classificações para estudos epidemiológicos. Esta é a classificação epidemiológica de 2011 da Liga Internacional, que tem aqui entre as crises predominantemente não motoras, o comprometimento da responsividade e não do awareness, e aqui vem as crises focais, focal com generalização secundária, e aqui as crises focais descognitivas, que não existem mais, que formalmente eram chamadas de crises parciais complexas. Por lo tanto, esta nova classificação precisa ser atualizada para estudos epidemiológicos. E a desvantagem número 3, aqui está, é a codificação numérica
cuya atención fue muy bien llamada pelo Dr. Sandor Beninsky. Y aquí todos nosotros que trabajamos con estos protocolos de nuevos fármacos sabemos que vamos a clasificar 1A, 1A2, 1A3, 1A4 y los diferentes tipos de crisis, 2 crises generalizadas, 2A1 são crises de ausências, e aqui está Shandor llamó la atención porque faltan códigos utilizados, por ejemplo, para estos estudios de fármacos antiepilépticos. E aqui estão todos os subtipos que Shandor listou em uma carta à epilepsia, e há 63 tipos de crises epilépticas em la nueva clasificación. ¿Ustedes concuerdan con los términos conciencia preservada y conciencia alterada como los mejores términos en español para clasificar las crisis focales? ¿Sí? ¿No? Si no, ¿qué términos sugiere ustedes? Esta es la gran pregunta, porque esto aún precisa ser adequadamente utilizado y pensado por los hispanohablantes de América Latina. Bien, espero que tengan comprendido o que dijo y muchas gracias por su atención.